diante da expectativa, aliás, proposta pelo próprio Senhor Jesus, a respeito do que haveria de acontecer muito brevemente, texto de Mateus capítulo 24, os discípulos se voltam para o Senhor, versículo 3, e lhe dizem assim: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que sinal haverá? Quando sucederão estas coisas? A minha curiosidade, diante da loucura, da balbúrdia da vida, acaba propondo essas questões. Senhor, afinal de contas, quando é que o fim da história vai se estabelecer? E que sinais haverá da consumação do século? Pergunta muito pertinente. E ao longo da vida e da história humana, aqui e acolá se tem estabelecido datas. A última delas, 21/12/2012. Você deve se lembrar, um certo calendário maia, interpretado por alguns historiadores, especialistas, religiosos, cientistas sociais, indicando que o mundo terminaria em dezembro do ano passado. Em torno dessa questão, até uma série se constituiu, um programa na Rede Globo, bem interessante. O que é que você faria no último dia da sua vida? O que é que você faria? Alguns atores globais responderam, entre abobrinhas e coisas um pouquinho mais sérias, alguma coisa nesse sentido. Um deles, um ator chamado Alexandre Nero, disse: eu ia fazer muitas coisas, mas das que eu posso falar publicamente, comeria muita gordura trans e muito chocolate. A cantora Preta Gil foi um pouquinho mais séria e disse o seguinte: eu não estou nem aí para o fim do mundo. A nossa vida pode acabar hoje, amanhã, daqui a pouco. Uma outra atriz dessa série, chamada Juliana Alves, não pensou duas vezes e disse que iria atrás das pessoas que ela mais ama. Ia dizer tudo o que não tive oportunidade de dizer. Gisele Batista, uma outra atriz, disse que prepararia na sua casa uma festa de arromba, ia abrir a porta da minha casa e convidar todo mundo, ia dar uma grande festa. Disse ela, afirmando ainda que a casa poderia ficar suja, porque o mundo ia acabar mesmo. A autora da série, chamada Fernanda Young, disse um pouco mais seriamente, a propósito dessa especulação toda do fim do mundo com data marcada, todos acabam se questionando sobre o que é realmente importante na vida. Não sei se o mundo vai acabar, disse ela, ironicamente, mas eu sei que eu estou acabada. Jesus, no capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, me disse e disse a você que diante dessa expectativa, diante da complicação do mundo e da vida que aponta, que acena para um fim muito próximo, há três coisas que eu preciso saber. Três coisas que eu preciso saber. Simples nestes termos. Em primeiro lugar, preciso saber que vai haver um dia final. Um dia em que a história vai se encerrar definitivamente. E tratando dessa questão em resposta às duas perguntas dos discípulos, disse Jesus: e então virá o fim. Eu preciso saber que o fim virá inexoravelmente. E se você quer saber uma consequência deste fato de que eu preciso tomar consciência, este dia, para a minha vida e para o meu coração, pode acontecer já
Daqui a pouco, espero que não aconteça, que dê tempo de você assistir aos gols do Brasil daqui a pouquinho, mas pode acontecer já. E no discurso histórico de Jesus, misturaram-se os tempos proféticos, de modo que para aquela geração, no ano 70, o fim se estabeleceu. Comandante romano, Tito, general Tito, invadiu Jerusalém e devastou a cidade, mais de 1 milhão de pessoas mortas. Para eles, o fim da história se estabeleceu mais brevemente do que o fim de todas as coisas, que se dará brevemente. Então, eu preciso ter a consciência, e Jesus fez questão de estabelecer como matéria acabada, acima de qualquer dúvida, o fato de que haverá o fim. E este fim, para a minha vida e para a sua vida, pode se passar tão brevemente quanto a cantora Preta Gil lucidamente entendeu que se poderá passar. Hoje, amanhã, daqui a um pouco mais. E diante desse primeiro fato, de que eu não posso duvidar, há uma segunda consequência seríssima, em se estabelecendo o dia final da minha vida e da sua vida, que por certo vai se estabelecer, não haverá mais tempo para nada. Um segundo fato que você, que eu, precisamos saber, e que Jesus bem estabeleceu, é que só há duas possibilidades, e nesse sentido Jesus foi extremamente maniqueísta. Só há duas condições em que minha vida poderá se estabelecer. E discursando para os seus discípulos, ilustrando o que haverá de se passar no tempo do fim, Jesus insistiu em colocar duas situações em oposição, e só duas. Ou eu me estabeleço com o grupo do servo fiel, ou sou dos servos infiéis. Ou serei bendito, ou serei maldito. Ou serei nécio, ou me contarei entre os prudentes. Ou estarei entre o grupo das ovelhas, ou entre o grupo rejeitado dos cabritos. Não há uma terceira via. Não há uma segunda possibilidade. E deste fato eu preciso ter completa consciência. O fim haverá de se estabelecer. E só há duas categorias, dois grupos nos quais eu possa me inserir. Um terceiro fato que Jesus estabeleceu de maneira absolutamente cristalina é que a graça salvadora que me coloca no grupo dos salvos é possessão absolutamente individual, intransferível. Do sufoco do estabelecimento do dia do fim, 5 daquelas virgens, as nécias, que aguardavam o noivo, damas de companhia da noiva, disseram diante da falta do seu próprio azeite: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes responderam nestes termos: é impossível transferir para vocês do nosso azeite. E de comprar azeite vocês mesmas. A graça salvadora é absolutamente individual, matéria intransferível. E destas 3 conclusões, dos fatos que Jesus tão cristalinamente estabeleceu, há 3 atitudes que eu preciso tomar. Em primeiro lugar, se eu sei que o tempo do fim se estabelece com absoluta certeza, se eu tenho a convicção de que há só 2 categorias nas quais eu me possa inserir, se também eu estou consciente de que cada um
será, por assim dizer, o árbitro de si mesmo naquele dia final. 3 atitudes mandatórias para a minha vida, para a sua vida, para o meu coração, para o seu coração, que Jesus bem sublinhou na sua palavra com os discípulos. Em primeiro lugar, disse Jesus: se sei que o futuro será e se passará nesses termos, preciso viver o presente, levando em consideração este futuro inexorável. Não posso ser como o louco, a quem Jesus pergunta: louco, hoje te pedirão tua alma, e o que tens para quem será? É Jesus dizendo: vivam o presente, levando em consideração o que se passará no futuro. Grande paz tem os crentes em Jesus, as crentes em Jesus, que vivem os dramas do presente, levando em consideração o breve, glorioso, brevíssimo retorno do Senhor Jesus. A paz na tribulação para aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quem espera o futuro breve retorno de Jesus, administra melhor, relativiza muito mais as dores do tempo presente. Um senso de urgência vai dinamizar o meu presente, desde que eu leve em consideração o brevíssimo retorno de Jesus. E tantas outras mudanças que minha vida haverá de experimentar. Mas Jesus também disse que existe uma atitude que eu preciso tomar, levando em consideração aqueles 3 fatos que bem Jesus sublinhou. Se preciso dinamizar o meu presente, levando em conta o seu breve retorno, aquilo que se passará no futuro, preciso vigiar. Vigiar. Disse Jesus: vigiai, porque não sabeis a que horas, em que hora, em que tempo virá o vosso Senhor. Eu preciso perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Finalmente, existe uma terceira atitude que eu preciso tomar diante destes fatos que se passarão no breve futuro da minha vida. Encerrando o seu dramático, seríssimo discurso de resposta àquelas 2 questões dos discípulos, disse Jesus: multipliquem os seus talentos. Multipliquem os seus talentos. Granjeiem outros. E o drama descrito por Jesus, que se passará no tempo do juízo final, na separação de ovelhas e cabritos, não é nem o que fizeram de errado, mas o que deixaram de fazer. A pergunta de uns e de outros para o juiz no dia final é quase idêntica, não fosse por uns, os cabritos, dizerem: Senhor, quando não fizemos isso, quando não acolhemos, quando não demos de beber, quando não repartimos. Será que eu estou preparado diante da beleza que enche o meu coração, minha vida, dessa expectativa santa do retorno brevíssimo de Jesus? Será que eu estou preparado? Será que eu estou fazendo o que devo fazer hoje, com minha vida, com meu tempo, com os meus recursos, com os talentos que Deus me deu, com minha saúde? Em qual destas 2 categorias eu me coloco? Servos inúteis ou servo bom e fiel? Virgens nécias ou prudentes? Benditos ou malditos? Ovelhas ou cabritos?
Meu querido irmão e irmã, maravilha que Deus nos concedeu da possibilidade de cantarmos o seu breve retorno. Mas tudo não passaria de uma especulação vazia, a menos que minha vida nunca mais seja a mesma. Diante da violência da morte, de alguém a quem eu quero muito bem, a quem você quer muito bem, se há uma lição que tem que bater a porta do meu coração, é esta: minha vida daqui por diante não pode absolutamente ser a mesma. A marcha dos meus dias daqui por diante tem que ser diferente, levando em consideração que haverá sim um fim. Eu quero orar com vocês agora. Irmãos, irmãs, você que nos visita, colocando o meu coração, o seu coração diante de Deus, nossa vida diante do Senhor. Nossa vida tem prazo de validade. E como aqui, muito hábil e teatralmente pregou no domingo passado, pastor Jeremias, você tem a sua senha, eu tenho a minha. A questão é que ninguém sabe que número é esse, quem está na frente, quem está depois. O que importa é guardar bem firme no meu coração que vai haver o fim da história. Preciso urgentemente definir onde estou colocado, em que grupo desses dois, e só há dois. Salvação intransferível, graça individualizada, azeite para mim e para você, não se pode transferir de uns para outros. Meu presente ditado pelas minhas expectativas do futuro, porque senão é especulação vazia, que não faz o menor sentido. Vigiar, orar, perseverar, para estar pronto para esse tempo do fim, granjear com minha vida, multiplicar aquilo que Deus me concedeu, para ser por Ele mesmo, naquele tempo do fim, ser qualificado de servo bom e fiel. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Se você puder, você se coloque de pé outra vez. Se quiser se colocar aqui na frente, a gente encerra esse nosso culto nessa noite, orando. Quem sabe, ao refletir sobre estas matérias, estas questões, você vai desejar orar para dizer: Senhor, eis-me aqui, gasta a minha vida diante de Ti, muito mais, usa-me, ó Deus, nesse acelerado processo de avanço na direção do tempo do fim. Se você quiser vir até aqui para dizer: Senhor, meu coração é Teu, eu quero ser contado entre o grupo do servo bom e fiel. Quero ser bendito de meu Pai. Ó Deus, quero relativizar os sofrimentos do tempo presente em função das glórias eternas do porvir. Deus querido, obrigado, porque nos permitiste aqui celebrar o precioso nome deste que marcha vencendo e para vencer. Louvado seja o nome da Tua glória, que excede a todo bem-dizer e louvor. Pelo que pudemos ouvir, pelo que pudemos cantar, na anunciação do breve retorno de Jesus, nosso coração treme e ferve de santa expectativa. Ora, vem, Senhor Jesus. Enquanto não vens, usa-nos muito mais. Ó Senhor, altera o curso das nossas vidas, quanto precisar ser alterado, para que estejamos a dar conta, como servos bons, servos fiéis,
dos talentos que o Senhor nos confiou. Amado Senhor, obrigado por essa noite em tua santa, preciosa, bendita presença. A ti a glória, a honra e os louvores. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, eterno e todo-poderoso, e as incomparáveis consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.